From our archives, the Billy Graham Classics. Vou pedir que todos inclinemos nossas cabeças em oração. Todas as cabeças inclinadas e todos os olhos fechados. Para muitos milhares de pessoas que estão aqui hoje, esta será uma hora de decisão. E você nunca mais será o mesmo a partir de hoje. Mesmo que você recuse a Cristo, você nunca mais será o mesmo. Uma vez que você o ouviu, uma vez que você ouviu o Evangelho e o rejeitou, você nunca mais será o mesmo. A Bíblia fala do jovem rico que rejeitou Jesus Cristo e se afastou triste, perturbado emocionalmente. Porque quando você rejeita as reivindicações de Cristo, isto é uma coisa muito séria. Será uma hora de decisão para muitos de vocês que o recebem hoje. Sua vida nunca mais será a mesma. A sua casa nunca mais será a mesma. Então vamos orar. Vamos ouvir a palavra de Deus com atenção e com reverência. A mensagem da cruz. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, nós te agradecemos pelo teu amor, ó Deus. Sim, o amor que alcança todo mundo, que envolve toda a humanidade. Esse amor que envolve os russos, os chineses, que ama os britânicos, os americanos, africanos. Sim, Senhor, o Senhor ama o mundo inteiro. E não duvidamos disso. O Senhor enviou o seu Filho para morrer pelo mundo inteiro. E nós estamos incluídos em seu plano de redenção. E nós te agradecemos por isso nessa hora em que a história está sendo proclamada. As boas novas de Deus, o amor de Deus que o Senhor está disposto a perdoar. Oramos para que muitos hoje recebam essa mensagem. Aceitem o seu Filho Jesus Cristo e viva de acordo com a palavra de Deus. Amém. Estamos nos divertindo muito aqui, não é verdade? Aqui em Chicago nós ouvimos muitas belas canções, testemunhos, e esse é um edifício muito grande, uma arena muito gloriosa aqui em Houston, Texas, em que hoje milhares de pessoas estão aqui reunidas, o local está lotado, a sua capacidade está no máximo hoje. E quero que você abra comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 11. Capítulo 11 do Evangelho de Lucas, começando com o versículo 29. Começando com o versículo 29, espero que vocês tenham suas Bíblias. Quantos têm suas Bíblias hoje? Levantem-nas. Olhem para as Bíblias, milhares de Bíblias em todos os lugares. Agora, o capítulo 11, versículo 29 do Evangelho de Lucas. E quando as pessoas estavam reunidas, ele começou a dizer que esta é uma geração má. Eles buscam um sinal, e nenhum sinal será dado, senão o sinal de Jonas, o profeta. Pois assim como Jonas foi um sinal para Nínive, assim também o Filho do Homem será para esta geração. A rainha do sul se levantará no julgamento com os homens desta geração e os condenará. Pois ela veio de partes remotas da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está, quem é maior que Salomão. Os homens de Nínive se levantarão no julgamento com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está, quem é maior que Jonas. Está aqui, Jesus. Agora, o povo de Israel queria que Jesus fizesse algo sensacional para provar que ele realmente era o Filho de Deus. Mas Jesus está dizendo nessa passagem que você está procurando um sinal. Tudo bem, eu lhes darei um sinal. Eu sou o sinal. E Jesus estava dizendo que o povo dos dias de Jonas ouviu a mensagem de Deus e se arrependeu. E eles vão se levantar no julgamento como testemunhas contra o povo dos dias de Jesus, que o rejeitou. Ele disse que a rainha do sul reconheceu a sabedoria de Salomão,
Mas ele disse, em mim você tem uma sabedoria maior do que toda a sabedoria de Salomão. Ele disse que você é cego, você não pode ver a verdade, você é surdo, você não pode ouvir a verdade. Ele disse, eu sou a verdade, eu sou a luz do mundo, eu sou o sinal. Agora, quando você é confrontado por Jesus, qual é a sua reação quando você é confrontado com Jesus Cristo? Qual é a sua reação? A reação dos escribas e fariseus foi de hostilidade. O povo da época de Nínive ficou humilhado e se arrependeu quando eles ouviram e foram confrontados pela mensagem de Deus. E a pergunta que todos nós fazemos hoje é essa pergunta: o que vocês pensam de Cristo? Há uma ópera rock no momento, chamada de Jesus Cristo Superstar. Em todo o país, milhares de jovens estão falando sobre Cristo. Eles não podem escapar de Jesus. Há uma peça na Broadway agora, intitulada O Feitiço de Deus, uma versão musical do Evangelho de São Mateus. Há um novo filme agora, chamado Brother John, o irmão João, do qual Sidney Poitier interpreta Jesus Cristo na forma de um homem negro, do Alabama. A capa da revista Times, há algumas semanas atrás, falou sobre Jesus Cristo Superstar. E essa ópera rock da Inglaterra está confrontando os jovens com uma pergunta: quem é Jesus Cristo? Uma investigação eletrônica de 87 minutos sobre a vida de Jesus. Quem é Jesus? E a ópera termina com a voz de Judas voltando dos mortos e ainda questionando quem é Jesus. Não me entenda mal, diz Judas. E a ópera, eu só quero saber. E então, o refrão assustador segue dizendo: Jesus Cristo Superstar, você acha que é o que dizem que você é? Jesus Cristo, você acha que é o que eles dizem que você é? É interessante para mim que, em 1971, as peças, os livros, as óperas, os filmes sobre Jesus Cristo. Nossa geração não pode escapar de Jesus. E quando as boas notícias para o homem moderno surgiram, uma nova tradução do Novo Testamento pela Sociedade Bíblica Americana venderam 25 milhões de cópias. Não podemos escapar de Jesus. Nunca ouvi falar de uma ópera ou uma peça falando sobre Buda, Maomé ou sobre Gandhi. Nossa geração ficou obcecada por Jesus Cristo. Os jovens estão falando sobre Jesus. Ele é o assunto da conversa atual nos campos universitários, nas escolas. Em todos os lugares, os jovens estão falando sobre Jesus Cristo e estão fazendo a pergunta: quem é Ele? Quem é esse Jesus? Não podemos escapar dele. Você se lembra daquele dia em que Saulo, que estava perseguindo os cristãos, estava na estrada para Damasco e uma luz ofuscante veio sobre ele, ele caiu e ficou ali prostrado na terra e disse: quem é você, Senhor? A pergunta que nossa geração, os jovens nos campos estão fazendo hoje: quem é você, Jesus Cristo? Quem é Jesus? Porque não podemos escapar deles, porque ele está em nossa consciência, em nossa mente. Então, as nossas peças, os nossos poemas, as nossas óperas falam sobre ele. Ele é apenas um herói revolucionário ou é algo mais? Ele viveu apenas 33 anos. Ele nunca viajou mais de 160 quilômetros. Ele nunca teve qualquer educação formal. E ainda assim, 2000 anos depois, uma geração inteira está falando de Jesus, Jesus Cristo. Alguns dizem que ele era um louco. Algumas pessoas de sua época disseram que ele era louco, disseram que era um maníaco. Havia outros que diziam que ele era um revolucionário.
Ele veio para liderar uma revolução, ele era um revolucionário. Na seção que ele mudou a vida dos homens, ele era, mas ele nunca liderou uma revolução contra Roma. Ele nunca liderou uma revolução contra as autoridades existentes. Na verdade, alguns deles tentaram convencer a fazer isso e pensaram que ele iria. Quando eles descobriram que ele estava construindo um reino espiritual, eles deixaram Jesus de lado. E quando tentaram convencer Jesus a ficar contra o governo, ele disse: me dê uma moeda. De quem são essa esfinge? E disseram: de César. Então ele disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Sim, as escrituras dizem que eles pararam de fazer perguntas a ele, porque ele sabia muito bem como responder. O Jesus era um homem do establishment. Algumas pessoas dizem que ele representava o status quo. Algumas pessoas dizem que Jesus Cristo é aquele sobre o qual a cultura ocidental foi construída e que a América é realmente a organização de Jesus na Terra. Bem, eu quero dizer a você que se a organização dele depender da burocracia que nós construímos, nós estamos acabados. Não há muita esperança para o mundo. Jesus Cristo não é uma instituição. Ele está construindo outro reino. Ele está construindo um reino eterno. E há algumas pessoas que dizem que ele foi o primeiro hippie. Eles disseram que ele tinha um cabelo comprido e com os seus discípulos fazia uma comunidade. Você sabe que, na verdade, nós não sabemos como ele era? Não sabemos se ele tinha uma barba longa ou não. São apenas as fotos dos artistas que pintaram e achamos que ele tinha tudo isso, cabelo longo, comprido, mas nós não sabemos. Provavelmente ele tinha, porque as pessoas daquela época tinham esse estilo de vida. Mas nós não sabemos. Ali são apenas imagens de Jesus que foram pintadas propositalmente. Porque Deus é um espírito e deve ser adorado em espírito. E então teve gente que disse que ele era deliberadamente mau, que ele era um homem mau, que ele tinha demônio. E que ele era... Essa é a pergunta. Jesus Cristo, quem é você? Quem é Jesus? Não podemos escapar dele. Temos tentado fugir, mas ele está presente. Ele continua aparecendo em todos os lugares. Nossos maiores filósofos escreveram sobre ele. Nossos maiores historiadores escreveram sobre ele. Nossos maiores poemas e peças são sobre Jesus Cristo. Nossa arquitetura é sobre ele. Mesmo na União Soviética, você vai para o Kremlin, e eu estive no Kremlin, e está tudo cheio de pinturas e imagens sobre Jesus. Você vai a qualquer lugar da União Soviética e verá imagens e arte, e grande parte da música tem a ver com Jesus. Eles não podem escapar dele. Bem, sabemos algumas coisas sobre ele, sabemos que ele era um homem. Jesus era completamente humano. Ele era representante dos homens, porque a Bíblia diz que ele foi identificado, ele foi contado com os transgressores. Sabemos que ele estava com fome, sabemos que ele teve sede, sabemos que ele se cansou, sabemos que ele teve alegrias, amizades, sabemos que ele chorou no túmulo de um ente querido. Sabemos que ele tinha todas as características de um homem e ainda assim, muito interessante, a Bíblia diz que ele nunca cometeu pecado. Na verdade, ele ficou diante das pessoas de sua geração, diante dos seus vizinhos e disse: apontem se eu já cometi algum pecado. Eles não puderam dizer nada. Bem, eu lhes direi, se eu dissesse isso, toda a minha equipe e a minha esposa que está aqui pularia, ficaria de pé e diria: você já cometeu pecado. Todos nós somos pecadores, mas Jesus foi tentado em todos os pontos como nós somos, e ele passou por todas as tentações que nós já passamos, todas as provações, testes, tentações, e Jesus passou, e ele resistiu e superou todos eles. Ele era um homem.
como você. Mas ele era mais do que isso. Ele alegou ser o único Filho de Deus encarnado e unigênito. Na verdade, ele alegou a pré-existência. As Escrituras dizem que no início era a palavra, e a palavra estava com Deus. Antes do início dos tempos, ele existia. Ele disse, antes de Abraão ser, eu sou. Eu estou na existência eterna. Não é de admirar que eles tenham ficado com raiva, não é de admirar que tenham jogado pedras nele e admirar que eles tenham tentado matá-lo. Eventualmente, eles crucificaram. Ele levantou e disse, eu sou. Era ele quem afirmava ser Filho de o Deus vivo. Um dia ele perguntou aos seus discípulos, quem os homens dizem que eu sou? E Pedro respondeu e disse, bem, algumas pessoas dizem que você é João Batista, outros que é Jeremias, que você é Elias. E ele disse que eu realmente não estou interessado no que as pessoas dizem que eu sou. Pedro, eu quero saber o que você diz. E Pedro disse, você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse, Pedro, você se saiu muito bem, você passou no teste, mas Pedro, esses pensamentos não são seus, esses pensamentos vieram de Deus, foi revelado a você por meu Pai. Jesus Cristo afirmou ser o Filho do Deus vivo, e você sabe que em sua encarnação, em seu nascimento, não foi realmente a sua origem, não foi o seu começo. Sim, ali foi apenas o começo de sua encarnação, porque ele sempre existiu, de eternidade em eternidade. Ele é Deus. A Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Em outras palavras, o Logos, a palavra de Deus, o Deus eterno, se tornou carne na pessoa de Jesus Cristo e viveu como homem entre nós. É o que a Bíblia ensina. E quando você vem a Jesus Cristo, você tem que aceitar que ele não é apenas um revolucionário, ele não é apenas um hippie, ele não é apenas mais um grande homem, ele é Deus em carne e osso. A ética que ele ensinou, nunca um homem falou como Jesus Cristo. Quando você é atingido de um lado, ele diz, dê a outra face. Ele nunca disse o que você deve fazer depois. Mas ele fez. Ele diz, perdoe 70 vezes 7. Conte isso, as pequenas irritações de sua esposa ou de seu marido. 70 vezes 7, você perdoa. Minha esposa uma vez disse que o segredo de um casamento feliz são 2 bons perdoadores. E é isso que são. 2 pessoas com poder de perdoar, que podem perdoar uns aos outros. Jesus ensinou que devemos perdoar. Ele ensinou uma revolução na maneira como devemos viver. Ele nos ensinou que não eram apenas nossas ações externas que Deus julga, mas são os pensamentos e intenções interiores. Ele disse que Moisés falou nos 10 mandamentos que se você cometer adultério, mas eu digo, se você olhar para uma mulher e cobiçar, você já cometeu adultério. Ele disse, Moisés disse que você não deve matar, mas eu digo que se você tiver ódio em seu coração contra seu irmão, sem justa causa, você já é culpado. Ele elevou a ética do homem ao mais alto grau. Ele exigiu que vivêssemos esse tipo de vida. E ele mesmo viveu esse tipo de vida. E as Escrituras dizem que ele julga por dentro. O procurador-geral dos Estados Unidos disse outro dia que a América está mais em perigo por dentro do que por fora. E você também, hoje está em perigo, a sua vida pessoal. Davi disse, em pecado a minha mãe me concebeu. Jesus disse que do coração do homem procedem os maus pensamentos, assassinatos, roubos, blasfêmias, todo o mal do mundo vem do coração do homem.
que precisa ser mudado. E é por isso que Jesus disse que você deve nascer de novo. Você deve se converter. Você deve ter um novo coração. E Ele pode fazer isso. Como você explica? Jesus Cristo, você é o que você diz que é. Você sabe que eles só trouxeram 3 acusações contra Jesus para o crucificar. Eles disseram que este homem ama os pecadores. Essa foi uma acusação. A segunda, ele curou no dia de sábado. E a terceira, ele afirmou ser o Filho de Deus. Ele é Filho de Deus. Olhe para a autoridade dele. Jesus veio até eles e falou com eles, dizendo que toda a autoridade me foi dada. Eu sei de uma coisa. Ele perdoou o pecado e nenhum profeta jamais fez isso. O próprio Jesus perdoou o pecado. Ele disse que os teus pecados são perdoados. Eu sei que ele tinha autoridade sobre a natureza. Um dia, uma noite, ele estava no meio de uma tempestade. O relâmpago estava brilhando, o trovão estava rugindo, o mar estava furioso, o vento soprava. Os discípulos estavam com medo e Jesus estava dormindo no barco. E ele se levantou do barco e disse que a paz seja firmada. E assim os relâmpagos deixaram de brilhar, os trovões deixaram de rugir, e a chuva parou de cair, e o vento acalmou, e o mar acalmou, e a natureza obedeceu-lhes. E os nossos jovens acreditam nisso hoje, porque uma de suas músicas mais tocadas é Segura nas Mãos de Deus. Ele acalmou o mar, ele tinha poder sobre a natureza. Alguns meses atrás nós estávamos voando de avião e naquela época nós estávamos indo embora. Havia um tufão que estava saindo das Filipinas. E pouco antes de sairmos do tufão, o piloto do avião me convidou para sentar na cabine com ele. E ele parecia bastante tranquilo. Tínhamos muita chuva e parecia tudo muito difícil, mas de repente o avião pareceu que bateu em alguma coisa. Pareceu que bateu numa parede, sacudiu toda a aeronave, estremeceu. E então, de repente, mergulhamos no sol brilhante e no ar suave. E o piloto virou-se para mim com suor escorrendo do rosto e disse: você sabe, isso foi a mão de Deus. O Deus poderoso nos ajudou e segurou a aeronave. Mas Jesus poderia pegar uma tempestade como essa e transformá-la. Ele poderia pegar o relâmpago e jogá-lo de volta na nuvem. Ele tem poder sobre a natureza. Por quê? Porque ele é o Deus da natureza. Essas são as suas leis. Elas o obedecem. Ele tinha autoridade sobre as doenças. Li outro dia onde Mao Zedong, na China, afirmava ter curado 80% de todas as pessoas surdas na China. E uma dessas pessoas que voltaram, jogando no time de ping-pong, disse que Mao Zedong é o Jesus Cristo da China. Hoje eles falam sobre o culto à personalidade. Eles têm uma grande personalidade lá, mas Jesus fez o cego ver. Ele fez o surdo ouvir. Ele ressuscitou os mortos. De acordo com o registro, ele tinha autoridade sobre os demônios. Você diz: Billy, você acredita em demônios? Eu certamente acredito. E Jesus confrontou demônios uma e outra vez e ele poderia expulsá-los. E pessoas que estavam loucas sob os poderes dos demônios recuperaram sua sanidade. E então, olhemos para a morte que ele morreu. Alguma vez um homem morreu como Jesus? O relâmpago brilhou no trovão. O trovão rugiu, a terra começou a tremer. Até os soldados confessaram que esse deve ser o Filho de Deus. Qualquer um que possa ver Jesus na cruz vai ser tocado em seu coração de pedra. Primeiro tiraram as suas roupas. Depois pegaram longas tiras de couro, com bolinhas de aço ou de chumbo na ponta e bateram nas costas dele até que saísse sangue.
Então colocaram uma coroa de espinho em sua testa e seu rosto estava sangrando. E eles riram dele, cuspiram nele e zombaram dele. E com um estalar de dedos, 72.000 anjos já haviam desembainhado suas espadas, pronto para vir em seu socorro e limpar esse planeta da existência no universo. E Jesus disse: não, para esse fim eu nasci. E ele arrastou e levantou e puxou aquela cruz. E vocês nunca se esqueçam de uma coisa: o homem que ajudou Jesus a carregar aquela cruz era um homem negro. E nunca se esqueça de outra coisa: Jesus pertence à África, tanto quanto pertence para a Europa e para a Ásia. Ele nasceu naquela parte do mundo que toca a África e a Ásia e a Europa. E Jesus não era um homem branco como eu. Nem ele era tão negro como alguns de vocês. Não sabemos qual a cor da sua pele, mas deve ter sido uma cor escura. As pessoas de sua época, naquele momento, eram homens de cor escura. Nunca diga que a sua religião é de homem branco ou de homem negro. A religião pertence a Jesus Cristo. Todo mundo, quando ele morreu na cruz, eles pregaram e colocaram os pregos em suas mãos. E você sabe o que ele disse: perdoe-os, eles não sabem o que fazem. Perdoe-os. Poderia você perdoar alguém que está colocando pregos em suas mãos e você sabe que você não merecia? Ele não se contorceu, ele não gritou, ele não gritou. Ele apenas pegou e disse: Senhor, perdoe. Eles não sabem o que estão fazendo. Isso foi assim que, dessa forma, ele confrontou a violência de sua época. E, então, na cruz, ele disse: meu Deus, por que o Senhor me deixou? Então ele abaixou a cabeça e disse: está consumado. Está consumado, que o plano da salvação foi concluído, que Deus agora pode perdoar todas as pessoas e completamente, que o plano de Deus para a salvação se torna realidade, porque você vê, Deus conhece você que está aqui pelo seu próprio nome, Ele tem os cabelos de sua cabeça numerados, Deus olha para você como se você fosse a única pessoa do universo, Ele vê você e conhece o seu coração, Jesus teve a capacidade de pensar em você. Ele te amou o suficiente para permanecer na cruz. Já houve tanto amor como aquele, quando ele poderia ter sido resgatado e levado de volta ao céu e sentar-se em seu trono, mas ele disse: não. Estou fazendo isso pela alegria que está diante de mim. Porque ele viu que seria ressuscitado dentre os mortos, ele viu que haveria uma reunião nas gerações vindouras de um povo para o seu nome, que comporia seu corpo, e ele viu o dia em que reinaremos com ele em seu reino. Sim, eles o colocaram em uma tumba, e é onde a estrela de Jesus Cristo o deixa. Mas em Kansas City, algumas pessoas pegaram a ópera rock e eles levaram isso direto para o próximo passo, a ressurreição. E se você não tem a ressurreição, você não tem nenhum evangelho. Jesus Cristo está vivo. E quando eles foram ao túmulo naquela manhã, eles ouviram a maior notícia que o mundo já recebeu. Ele não está aqui, ele ressuscitou. Ele está vivo, vivo hoje. E é isso que o inspirou os discípulos a vir ao mundo de cabeça para baixo nos seus dias, falando da ressurreição, em todos os lugares, declarando: Jesus Cristo está vivo. Você sabe que alguns de nós cristãos vivemos como se Jesus estivesse morto? Ele não está morto. Ele está vivo. Você está passando por seus problemas, suas provações, suas tentações e seus testes e suas pressões, e você está sob ataque satânico. E o tempo todo, constantemente, você sabe, eu acho que muitas maneiras, em alguns aspectos, é mais fácil não ser um cristão nesse mundo.
Porque o diabo pode deixá-lo em paz. No momento em que você recebe a Cristo como Salvador, a menos que viva de joelhos e viva nas Escrituras e mantenha sua guarda elevada e tenha uma armadura espiritual vestida, pelo menos em todos os momentos, porque você pode se decepcionar um dia como cristão. Mas se você estiver com Jesus Cristo, receber Jesus em todas as direções da sua vida, você dá meia volta e começa a ir contra a maré como cristão, e isso é difícil. Mas você sabia que também é difícil ser pecador à medida que você envelhece? Porque a Bíblia diz que o caminho do transgressor é difícil. Às vezes assisto programas da televisão onde há crimes. Nunca na minha vida vi criminosos trabalharem tanto pelo dinheiro que ganham. Parece-me que eles poderiam conseguir um negócio legítimo e ter muito mais felicidade para conseguir seu dinheiro. Eles trabalham para isso. Isso está de acordo com o roteiro e tenho certeza que a vida real só é boa de ser vivida com Jesus Cristo. Ele ressuscitou dos mortos. Se ele não está vivo, então não existe cristianismo. Ainda estamos em nossos pecados. Paulo disse que a coisa toda é uma farsa. Esqueça isso. E então o povo que receberam a Jesus Cristo, o que aconteceu com eles? Tivemos um cara que outra noite, aquele era um líder do Pantera Negra. Ele disse que achava que poderia mudar o mundo através do movimento do Pantera Negra. Até que ele disse que conheceu Jesus Cristo. E disse, Jesus mudou minha vida e tirou todo o ódio. Mas ele disse que, eu acredito que isso pode ser feito com o poder de Jesus. É isso, Jesus em nosso coração. Você sabe, se eu não tivesse nenhuma prova científica de que Jesus Cristo viveu e vive, eu ainda confiaria nele por causa do que ele fez por mim. A alegria, a paz, a segurança, o amor que ele me deu, sua graça, que é minha hoje. E então, a satisfação que ele dá àqueles que confiaram nele. Quem és tu, Senhor? Jesus Cristo. É você quem diz que eu sou? Essa é a pergunta que cada um de vocês hoje terá que responder. Quem é Jesus? Se Jesus afirmou ser Deus e não era Deus, então ele era um mentiroso. E teremos que dizer, Jesus, você é um mentiroso. Você é uma fraude, é uma farsa. Você é a maior fraude na história da raça humana. Ou, se Jesus pensava que era Deus e não sabia a diferença, então ele precisava desesperadamente de ajuda mental. Ele precisava de vários psiquiatras. A terceira alternativa é que ele era quem afirmava ser Deus em carne e osso. Acredito que há evidências esmagadoras de que ele é quem afirma ser o Filho do Deus vivo, mas não posso provar isso cientificamente. Mas posso provar pelas vidas que ele transforma todos os dias. Posso provar isso porque no meu coração eu não digo eu acho, eu digo que sei. E você sabe que há outro elemento em nossas vidas sobre o qual não pensamos muito, e esse elemento chama-se fé. Você pensa na fé? Não. Mas todos os dias você tem fé. Fé em sua esposa que não colocou veneno no seu café da manhã. Você tem fé nela. Ela pode ter vontade, mas ela não fez. Você tem que ter fé no seu banco. Quando você escreve ali no talão de cheque, você assina e o banco diz que você tem dinheiro e vai pagar. Você tem que ter fé no governo. Quando você saca uma nota de $1 agora,
Eu sei que eles estão recolhendo, mas você tem que ter fé que aquele dólar vai ser aceito por muitas pessoas. Tudo o que fazemos é pela fé. Agora, por exemplo, quando eu subo uma colina, eu moro nas montanhas da Carolina do Norte e temos muitas colinas. Não paro o meu carro antes de chegar ao fim do topo da colina. E ali eu sei que o carro vai subir. Eu tenho fé e acredito que tudo vai funcionar. Isso é fé. Você tem que ter fé. Você sentou nessa cadeira, você sentou e você teve fé que ela não ia se quebrar. Você não examinou e fez força para ver se ela ia se quebrar, mas pela fé você sentou nela. Fé, nós vivemos pela fé. Tudo que as pessoas fazem é pela fé. Nós acreditamos que eles construíram a cadeira que funciona. Tudo é pela fé. Coloque sua fé em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e você saberá quem Ele é. Quem é Jesus? Você o aceita pela fé e Ele entra em sua vida e em seu coração e você sabe que Ele é quem afirma ser. Naquela estrada de Damasco, a quem me referi há pouco, o apóstolo Paulo disse: quem és tu, Senhor? E então Paulo fez outra pergunta a ele. Paulo disse: o que você quer que eu faça, Senhor? E Jesus disse: levante-se e vá. Estou pedindo a você, hoje, para se levantar e vir até Ele agora. Alguns de vocês podem rejeitá-lo. Alguns podem simplesmente adiar e dizer: eu vou esperar até outra hora. Eu quero te receber como meu mestre, como filho de Deus. Eu quero te receber em meu coração, ter o perdão dos meus pecados e mudar de vida. Jesus Cristo Superstar. Judas, não me entenda mal. Eu só quero saber o que ele disse. Então o refrão assustador: Jesus Cristo Superstar. Você acha que é o que eles dizem que você é? Sim. E mais 10.000 vezes mais do que 2.000 homens na Inglaterra já colocaram nessas letras e Jesus Cristo, o Filho de Deus. E hoje você é solicitado a recebê-lo de fato. Se você vai para o céu, a Bíblia ensina que você tem que recebê-lo. Se quiser ter seus pecados perdoados, você tem que recebê-lo. E vou pedir para você fazer isso hoje. Vou pedir para que você faça publicamente, como vocês sempre fazem. Vou pedir a centenas de vocês que se levantem de seus assentos agora mesmo e fiquem na frente dessa plataforma, silenciosamente, reverentemente, e diga: eu quero Jesus Cristo em meu coração. Eu quero que Ele me perdoe os pecados. Eu quero saber que eu vou para o céu. Eu quero que Ele mude a minha vida. Eu o recebo como meu Senhor e Salvador. E se você estiver com amigos ou parentes, se você veio de ônibus, eles vão esperar. Porque eu peço que você se apresente. Porque todas as pessoas que Jesus chamou no Novo Testamento
fizeram publicamente. Você vem publicamente, abertamente e se declara. Você pode ser protestante, pode ser católico, pode ser judeu, pode ser ortodoxo, você pode não ter nenhuma religião, mas Deus falou com você hoje e você sabe que precisa de Cristo. Venha e tenha certeza agora mesmo. Vamos esperar. Vou pedir para que ninguém saia do culto, por favor. Nesse momento é um momento sagrado. Eu sei que você quer ir para casa, mas espere. Se levante e venha agora mesmo rapidamente de vários lugares. Centenas de vocês. Vamos esperar vir de todos os cantos do estádio. Enquanto Deus está falando com vocês, você pode estar no coral, pode ser um membro do coral, pode ser membro de igreja. Venha agora. Pessoal, aqui é o pastor Gilson Soares fazendo aqui as locuções das mensagens do reverendo Billy Graham. Você que chegou até o final desse vídeo, dê um like para abençoar. Compartilhe com outras pessoas. O conhecimento é muito importante. E considere abençoar esse canal e a obra missionária na cidade de Guarabira com qualquer valor que Deus colocar no seu coração. Que Deus te abençoe ricamente, em nome de Jesus.